Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora Alves. O tema de nossa aula de hoje são os vícios processuais. No direito processual, a expressão vício é usada para designar uma falha ou irregularidade ocorrida durante o processo judicial e que pode resultar em nulidade ou anulação dos atos processuais. O ato jurídico processual, como todos os demais atos jurídicos, ele deve observar certos requisitos de eficácia: a capacidade do agente, o objeto lícito e a forma adequada. Assim, a gente tem que o ato processual é um ato jurídico e a lei estabelece regras específicas para sua realização. Se essas regras não forem seguidas, o ato pode se tornar ineficaz, nulo ou inexistente. Quando o ato processual não segue a forma estabelecida pela lei, ele se torna um ato viciado, imperfeito e contrário à lei. As consequências desse vício vão depender da gravidade do problema e da natureza do ato processual. Para que o ato seja considerado inválido, ele deve ser, ao mesmo tempo, defeituoso processualmente e ocasionar um prejuízo para a parte. O primeiro ponto para o qual eu vou chamar a atenção de vocês é o seguinte: no direito processual não existe a figura do ato jurídico nulo de pleno direito. O que isso quer dizer? Significa que qualquer que seja o vício do ato processual, ele somente será considerado inapto ou deixar de produzir efeitos após uma decisão judicial que reconheça sua imperfeição. O segundo destaque é: não se deve confundir o vício do ato processual com sua nulidade. Ato viciado é aquele praticado de forma imperfeita com desfeitos devido ao desrespeito às formas legais. O sistema processual estabelece que, ao seguir as formalidades legais, o ato terá efeitos legais e vai alcançar seus objetivos. Desse modo, a formalidade é o elemento essencial para a segurança jurídica, assegurando que a parte que a respeita irá atingir seus objetivos. No entanto, se a forma legal não for seguida, a lei prevê uma sanção chamada nulidade, tornando o ato defeituoso e impedindo a geração dos efeitos desejados. Nesse caso, o ato defeituoso é considerado inválido ou atípico. Em síntese, o ato viciado é defeituoso, enquanto o ato nulo é o ato defeituoso atingido pela nulidade. Qual a importância disso? Observem, o binômio ato defeituoso-nulidade é a regra do nosso sistema. Nem sempre um ato imperfeito vai gerar nulidade, ou ainda gera diferentes formas de nulidade. O próprio sistema jurídico exclui certos tipos de defeitos do alcance das nulidades. É o caso da mera irregularidade que, mesmo tornando o ato defeituoso, não vai invalidá-lo. Por outro lado, exceções podem ser criadas na prática forense, como na aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Esse princípio, como a gente já estudou, reconhece a imperfeição do ato, mas só se considera nulo e sem efeito se, além da inobservância da forma legal, o ato não tiver alcançado sua finalidade. Terceiro ponto para ficar atento: a aplicação da instrumentalidade das formas não significa convalidar o vício ou retificá-lo. Fiquem atentos a isso. E quanto à classificação dessas imperfeições, como é que ela é feita? Existe algum tipo de gradação? É o que a gente vai ver agora. A doutrina majoritária entende que existem 4 espécies de imperfeições do ato jurídico: meras irregularidades, nulidades relativas, nulidades absolutas e a inexistência. Vamos conhecer uma de cada vez. O ato meramente irregular ocorre quando uma regra não essencial para a validade do ato não é seguida, ou seja, é a inobservância de uma exigência formal superficial que não vai impactar a formalidade do ato ou a realização do resultado desejado. As meras irregularidades não causam prejuízos às partes ou ao processo e não resultam em qualquer nulidade, sendo o ato considerado válido e eficaz. São exemplos desses pequenos defeitos a inexatidão material ou o erro de cálculo da sentença, que pode ser corrigido a qualquer tempo sem comprometer sua validade e sua eficácia. No entanto, em algumas situações, as imperfeições processualmente relevantes podem levar a sanções de outra natureza, como responsabilidade civil ou punições disciplinares, mas elas não vão invalidar o ato. A nulidade relativa do ato vai surgir quando a forma legal destinada a proteger os interesses das partes não é seguida. A lei estabelece que certos atos processuais devem seguir uma forma específica para garantir o devido processo legal. A nulidade relativa não deve ser reconhecida de ofício. É necessária a manifestação da parte interessada. Se esta não ocorrer nas formas e no prazo determinado pela lei, o ato relativamente nulo vai gerar efeitos como se ele fosse um ato regular. A terceira espécie de imperfeição do ato jurídico é a nulidade absoluta, que consiste em um ato praticado em desrespeito às exigências formais,
que tem como objetivo a preservação do correto e regular funcionamento da máquina jurisdicional. A nulidade absoluta ocorre, portanto, quando a forma do ato processual visa preservar, além dos interesses das partes, os interesses de ordem pública. O ato absolutamente nulo compromete a execução normal da função jurisdicional e, por isso, é um vício insanável. Um exemplo de um ato absolutamente nulo é a citação com inobservância das prescrições legais. A nulidade absoluta deve ser decretada a qualquer momento do processo pelo juiz, independentemente de manifestação da parte nesse sentido. Em outras palavras, o vício apto a gerar a nulidade absoluta não é atingido pela preclusão. Fique atento. Tanto na nulidade relativa quanto na nulidade absoluta, o saneamento do vício é admissível, bem como a geração dos efeitos como um consequente afastamento da nulidade no caso concreto, por meio da aplicação do princípio de instrumentalidade das formas. O último e mais grave dos vícios é a inexistência jurídica. Ato inexistente é aquele ao qual falta elemento constitutivo mínimo, sendo impossível reconhecê-lo como um ato processual. Vai faltar um elemento material necessário à configuração jurídica. Vamos dar um exemplo. É inexistente o ato que seja falsamente assinado em nome de outra pessoa. O vício que gera a inexistência do ato não se convalida nunca, podendo ser reconhecido na constância da demanda e após o seu encerramento, independentemente de prazo, por meio de mera ação declaratória de inexistência do ato jurídico. Por exemplo, uma sentença que saiu sem a assinatura do juiz ou foi assinada por alguém que não está investido na jurisdição, embora ela exista no plano fático, ela não vai passar de um pedaço de papel sem nenhuma importância jurídica. Para a gente encerrar nossa aula, vamos falar do efeito expansivo e do confinamento das nulidades. Conforme o efeito expansivo, uma vez anulado o ato, todos os atos subsequentes que dele dependam vão ser também considerados sem efeito. No entanto, a nulidade de uma parte do ato não irá prejudicar as outras que delas sejam independentes, e os atos antecedentes ao ato nulo são preservados. Já o confinamento da nulidade a apenas parte do ato no qual ela ocorreu é uma regra aplicável aos atos complexos, na tentativa de preservar o máximo possível do ato. Em razão dos limites do efeito expansivo da decretação da nulidade dependendo do caso concreto, o CPC obriga o juiz a declarar, quando pronunciar a nulidade de um ato, quais partes do ato serão atingidas por essa declaração. Nessa aula, a gente abordou diversos pontos importantes. É essencial que vocês aprofundem o estudo com a leitura do material didático. Até o nosso próximo encontro.